Olá a todos da Unifax de Salvador. Eu recebi uma mensagem de Ana Carolina Souto perguntando sobre xenotransplantes. Ana Carolina disse que eu já ajudei ela no TCC quando ela fazia a faculdade de jornalismo e ela me pede ajuda para conversar com vocês, estudantes de medicina veterinária, a respeito de xenotransplantes. Parece que vocês estão tendo uma discussão aí e ela me pediu então para gravar um vídeo. Eu confesso que eu não estou confortável com isso, eu espero produzir outros vídeos aí na frente, mas esse é o primeiro, né? Então eu não estou acostumado ainda com essa plataforma, eu vou tentar me comunicar da melhor forma possível com vocês por aí. Então a pergunta é sobre xenotransplantes. Ela disse que está tendo uma discussão e que muitos estudantes aí são a favor, alguns são contra, e ela me pediu para gravar um breve vídeo aí para falar para vocês sobre isso. Então xenotransplante, a palavra, o radical xeno em grego significa de fora, como xenofobia, medo de estrangeiros ou não gostar de estrangeiros. O xenotransplante é receber um transplante de órgãos de um estrangeiro. Na verdade, um estrangeiro é um animal diferente da sua espécie, né? Então, xenotransplantes, em geral, as pessoas podem receber coração de babuíno, coração de porco, um órgão de outro animal, né? A viabilidade desses transplantes é 0%, não existe até hoje na história, em toda a história do xenotransplante, né? Essa é uma tecnologia que começou a ser desenvolvida na década de 70, até hoje a gente não teve nenhum sucesso, sucesso zero, tá? Então, a Ana Carolina Souto me pediu para falar das implicações dessa técnica para vocês, e aí eu gostaria de falar assim, de pensar com vocês quais são todas as implicações, né? Porque não basta a gente pode pensar só em uma coisa, em alguns aspectos ruins do xenotransplante, por exemplo, a gente está numa fila de órgãos aí, não tem órgão suficiente, a gente está precisando de um fígado, de um rim, por que não obter isso de um animal? Quanto muito isso vai custar a vida do animal, né? O que já, por si só, já é algo muito grave, né? O animal vai perder a vida para doar um órgão para uma pessoa, só que a gente tem que pensar em outros aspectos que não são só a vida do animal. A vida do animal, é claro, é muito importante, mas o paciente que está recebendo esse órgão, a chance de sobrevivência desse paciente é 0. Ele também não vai sobreviver, né? Mesmo que ele receba um órgão de um ser humano, ele já tem poucas chances de conseguir lidar com esse órgão, né? E a gente está falando aqui de organismos pertencentes à mesma espécie, mas a chance de rejeição de um órgão transplantado é muito grande. Quando a gente se refere à chance de rejeição de órgão de um organismo que nem pertence à mesma espécie que você, a chance é 0, tá? Então isso são experimentos que a gente vem desenvolvendo, a ciência vem desenvolvendo desde a década de 70, 0% de sobrevivência, tá? Em geral, em poucas horas o órgão acaba sendo destruído pelo próprio sistema imunológico de quem recebe o órgão, né? A gente pode ministrar no organismo que recebe drogas que são imunossupressoras, só que isso vai abrir o organismo à colonização de outros patógenos que sejam oportunistas e que não incomodariam o organismo se não fosse por essas drogas imunossupressoras. Então a gente acaba sujeitando o organismo a uma série de doenças que na verdade ele não afetariam ele se ele tivesse uma condição normal, né? Em geral, esses órgãos que são xenotransplantados, eles só duram no organismo que o recebe algumas poucas horas. Então, é uma cirurgia bastante invasiva, você tem que realmente invadir o organismo para colocar um órgão ali que vai ficar poucas horas e vai ser destruído, né? A gente tem um longo histórico aí de tentativas de xenotransplante, inclusive com modificação genética dos organismos que vão realizar a doação. Então, existem linhagens de porcos que estão sendo desenvolvidas em laboratório justamente para fornecer órgãos para transplante. Até hoje a história é de nenhum sucesso em relação a isso. Fora isso, a gente tem outros riscos que essa técnica traz à humanidade, né? Tudo bem, as pessoas comem porcos, elas podem conviver com porcos nas fazendas, nas pocilgas, mas uma coisa é você ter o contato com o organismo intacto, ou quanto muito você se alimentar dele, uma vez que você assa a carne ou cozinha a carne, e outra coisa é você pegar um órgão vivo desse organismo e colocar ele dentro de um organismo vivo. Existem uma série de parasitas nos porcos que não são os parasitas que a gente conhece que causam doença nos porcos. São parasitas que estão nesses organismos há muitos anos, não só nos porcos. Todos os organismos vivos têm parasitas
que na verdade não causam doença naqueles organismos específicos, porque eles sofreram um processo de coevolução, eles evoluíram junto com esses hospedeiros e para eles são mais ou menos como parte daquele organismo. Mas quando você pega um órgão desses e transplanta para um outro organismo, esses agentes etiológicos eles acabam entrando em contato com um novo hospedeiro, com o qual ele não está adaptado e o hospedeiro também não está adaptado a ele. E aí que surgem novas doenças. Então, é um pouco triste a gente pensar assim, que 100% das pessoas que receberam órgãos de outros animais morreram, né? Mas se elas tivessem sobrevivido, ainda existiria um risco adicional, que é o quê? Essas pessoas sobrevivendo começarem com novas doenças que a gente nem conhece e a gente não sabe como essas doenças vão ser transmitidas para o restante da população. Então a gente pode estar criando novas doenças simplesmente porque está transplantando órgãos de uma espécie para outra, né? Fora que é um gasto, a gente não pode se dar o luxo de gastar dinheiro com isso, né? A gente gasta bilhões e bilhões de dólares por ano com pesquisas para criar órgãos artificiais. Órgãos artificiais ainda tem uma chance maior de sucesso, mas a criação de organismos geneticamente modificados para se assemelharem geneticamente com os organismos que supostamente poderão receber os órgãos que eles estão produzindo. Então, a gente gasta bilhões de dólares produzindo porcos geneticamente modificados que tenham genes de seres humanos, para que, quando os seres humanos receberem os órgãos produzidos por esses porcos, eles rejeitem menos ou não rejeitem. Isso é uma teoria, porque não acontece na prática, né? Mas a gente já gastou bilhões e bilhões de dólares, todos os anos a gente está fazendo isso, e a gente não pode se dar o luxo para alguma coisa que já se mostra de cara como algo inviável ou pouco proveitoso. A gente poderia pegar esses recursos e melhorar aí, sei lá, a forma como a captação de órgãos de seres humanos acontece. Muitas pessoas ainda são enterradas aí ou cremadas com seus órgãos todos. Por quê? Porque simplesmente a gente não tem uma forma de captação muito segura desses órgãos. Esses bilhões de dólares que a gente gasta, que o mundo inteiro gasta com essa besteira, desculpa o termo, mas é besteira e já se mostrou uma besteira há 40 anos atrás, essa besteira dos xenotransplantes, a gente poderia estar captando órgãos de seres humanos e de alguma forma melhorando o transporte aí, melhorando a forma como essas listas se distribuem para que elas não sejam apenas regionalizadas, mas que órgãos possam viajar de um país para o outro, claro, de uma forma ética, para evitar o comércio de órgãos, que é outra coisa terrível, né? Mas se a gente investisse bilhões de dólares na melhor captação desses órgãos e aí a gente conseguisse distribuir isso, com certeza a gente estaria investindo muito melhor nosso dinheiro. Então, tem uma lista de coisas que a gente pode enumerar, né, para a gente rejeitar completamente o xenotransplante. Primeiramente, você está matando animais, isso não é justo, claro. Sempre que a gente está... Eu penso muito, quando a gente fala em xenotransplante, eu penso muito naquele filme A Ilha, que era com o Ian McGregor e com a Scarlett Johansson, né? Nesse filme A Ilha, eu não sei se todos vocês viram, mas fala basicamente de transplante de órgãos, não é xenotransplante, porque está falando de transplante, de um allotransplante, né? É um transplante de órgãos da mesma espécie para a mesma espécie. Nesse caso, pessoas eram clonadas e colocadas ali para produzir, para crescer, para produzir órgãos que seriam depois transplantados para as suas células-mãe, né? Para os organismos que deram origem a eles. E isso a gente pode pensar muito pelo ponto de vista da ética, né? Então, você está criando organismos que são sencientes, são capazes de sentir dor, sentir medo, todas as coisas que a gente sente, para simplesmente chegar a uma determinada fase da vida desses organismos, matar eles para retirar os órgãos. É isso que o filme mostrava. A gente não pode deixar isso acontecer, nem com o ser humano, nem com nenhum outro animal, né? Então, criar porcos, criar babuínos, criar o animal que for, para simplesmente, em determinada fase da vida desse animal, ir lá e retirar os rins, o fígado, o coração, ou seja o que for, não é ético. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, como é caro fazer isso, né? A gente está investindo aí bilhões de dólares, a gente não pode se dar o luxo de investir em uma coisa tão furada quanto os xenotransplantes, né? Então a gente poderia estar investindo esse dinheiro muito melhor se a gente utilizasse para captar melhor órgãos de pessoas que vão a óbito aí ocasionalmente e conseguir distribuir esses órgãos melhor, para que essa distribuição não seja apenas regionalizada. Claro, cuidando para que não exista o comércio de órgãos ou o roubo de órgãos ou essas coisas terríveis que também acontecem, né?
Um outro ponto é isso, esses problemas de geração de novas doenças. Você colocar órgãos de um animal vivo dentro do organismo vivo de um outro animal, de um outro hospedeiro, que não evoluiu com aqueles simbiontes que estão naquele animal, né? Naqueles outros animais, onde esses simbiontes coevoluíram, eles não vão representar perigo, porque eles estão ali há milhões de anos. Mas na nova espécie, no novo hospedeiro, aqueles simbiontes podem se tornar parasitas, podem se tornar agentes etiológicos de doenças terríveis que a gente nem conhece. A gente pode, simplesmente por essa brincadeira de ficar transplantando órgãos de uma espécie para outra, a gente pode estar criando novas doenças. Isso não é ficção científica, isso acontece o tempo todo, né? A gente tem exemplos de várias doenças que surgem. Como que elas surgem? Elas não surgem do nada. Simplesmente são hospedeiros novos entrando em contato com parasitas que evoluíram para parasitar outros hospedeiros. Então, quando a gente coloca esses organismos em contato, é aí que as doenças surgem, né? A gente não vê macacos no meio da África, do Congo da África, caindo mortos por causa do ebola. Esse ebola só mata seres humanos. Naquelas populações de animais ela não causa nada, né? A AIDS mesmo é uma doença que surgiu o quê? Com a mutação do vírus que já existia, um vírus muito antigo que entrou em contato com o organismo humano e acabou causando doenças novas. Então a gente tem que evitar isso, evitar entrar em contato com tecidos vivos de outros animais, colocar esses tecidos em contato com os nossos tecidos, porque é aí que surgem novas doenças. Existem uma série de outros motivos para a gente evitar xenotransplantes, né? Para a gente se colocar contra xenotransplantes. A pesquisa, sempre a gente ouve como se fosse uma notícia nova, né? Estamos criando novos porcos ou novos organismos aí que não vão rejeitar, que as células os órgãos que eles gerarem vão ter menos rejeição no organismo onde eles forem transplantados. Isso aí é uma história que eu ouço desde a década de 80. Pode ser que aconteça algum dia uma coisa muito próxima dessa promessa, mas por enquanto parece mais uma profecia sem fundamentação científica. A verdade é que muito dinheiro é investido nisso, eu só não vejo o benefício disso. Eu preferia, como eu disse e vou repetir de novo, preferia pegar esse dinheiro e investir de uma forma que a gente pudesse ter certeza que a gente está retirando órgãos de pessoas que vieram a óbito por outras causas, né? Aqueles órgãos são viáveis, eles vão ser transplantados para pessoas que realmente necessitam e acabou, é isso que a gente precisa. Fora isso, investir em pesquisa para órgãos artificiais, que aí sim faz sentido. Órgãos artificiais são menos rejeitados, eles podem ser feitos com materiais inertes aí que não vão ser reconhecidos pelos organismos receptores como invasores, então esse sim tem um grande potencial. Mas jamais acreditar em xenotransplantes. Isso não funcionou na década de 70, não aconteceu de funcionar na década de 80, na década de 90, e a gente já está em hoje que dia é hoje? Eu esqueci de falar no vídeo. Hoje é 25 de outubro, né? Eu estou gravando esse vídeo para o pessoal de Salvador, mas eu acho que eu vou disponibilizar no YouTube. O pessoal da Unifax de Salvador, a pedido da Ana Carolina Souto. E é isso, a gente não tem que acreditar em xenotransplante, eles não funcionaram no passado e é muito pouco provável que eles vão funcionar no futuro. Eu acredito muito pouco, acho que a gente está desperdiçando vidas animais, vidas humanas, dinheiro, a gente está desperdiçando tudo acreditando nisso. Eu gostaria que vocês estudantes rejeitassem essa ideia e começassem a apostar mais em ideias que a gente realmente pode obter algum benefício tanto para a humanidade quanto para relação a sacrifícios de vidas animais, sacrifícios de vidas humanas, melhor utilização de recursos. E é isso. Um abraço, obrigado a todos e espero que tenham gostado do vídeo.